Segurança, uma dádiva de Deus, que nós vamos conversar hoje. É um tema que mexe comigo, porque quando eu olho para a sociedade que nós vivemos, que nos causa medo, que nos causa desconfiança, uma sociedade onde nós temos visto crianças matando por drogas, crianças matando por homens matando uns aos outros por besteira, por religião, por jogo de futebol. Você não sabe quem é o seu vizinho, não confia. Você não consegue se relacionar com ninguém por medo, por insegurança. Nós temos relatos aqui na igreja de pessoas que moram do lado da outra, não sabia que a pessoa era traficante, não sabia que a pessoa era assassino de carteirinha. É uma situação que você olha para as pessoas na rua e lhe causam medo. Fora isso, brigas de torcida, atentados terroristas, o Estado Islâmico dizendo para o mundo que o mundo se cuide, porque no meio dos refugiados enviaram mais de 4.000 soldados do Estado Islâmico para causar terror no mundo todo. Então, como acreditar em segurança no mundo que nós vivemos? Se formos falar sobre o que mais se precisa no país, talvez os 3 maiores assuntos seriam segurança, educação e saúde. Na verdade, nesses 3 assuntos, a gente não sabe qual deles é a maior necessidade. Mas eu não vim nessa noite falar de segurança pública, apesar de ser um assunto vigente. Eu vim falar de segurança eterna, que é um assunto que sempre está em pauta e que muitas vezes nós não compreendemos o que a palavra de Deus nos diz e ficamos desejosos ou ansiosos de uma intimidade com Deus, mas talvez a forma como nós fomos ensinados ou a maneira como se apresenta esse Deus tão terrível que foi apresentado aqui para Larissa Araújo, esse Deus que castiga, esse Pai que não é amoroso. Muitas vezes a gente apresenta Deus dessa forma que a gente afasta mais as pessoas de Deus do que as aproxima. E eu queria falar sobre um Deus que nos dá uma dádiva maravilhosa, que é de dizer que estamos seguros nele. Uma segurança que nós temos, que é eterna, que é maravilhosa e que muitas vezes nós não sabemos e nem cremos. Então eu convido você para abrir sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta à igreja de Roma, ele estava desejoso, ansioso, maravilhado, tentando ir para Roma. Paulo queria ir para Roma, mas ele não teve a oportunidade de ir. E é interessante que a forma como Paulo foi, daqui a pouco eu vou dizer como Paulo chegou a Roma. Paulo queria ir para Roma como missionário, mas antes de ir ele escreveu uma carta. E ele não foi como missionário e foi. Depois eu digo como é que Paulo chegou lá em Roma. Mas Romanos capítulo 8, veja comigo a partir do verso 26. Eu queria ler com vocês esse texto. Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? De Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra. Que ela encontre em nossos corações abrigo e que venha transformar nossas vidas, entendendo que a segurança eterna está na tua palavra. É teu ensino e uma dádiva do Senhor para nós. No nome de Jesus. Amém. O que é que estava acontecendo aqui, queridos? Antes de chegar no contexto, só dizer para vocês que Romanos é um livro espetacular da Bíblia.
Alguns estudiosos dizem que se a Bíblia fosse um anel, Romanos seria aquela parte que tem a pedra do anel, e Romanos capítulo 8 seria a parte mais brilhosa do anel. Porque vai falar da intimidade nossa com Deus, da segurança que temos em Deus, da intercessão do Espírito Santo sobre nós, da adoção como herdeiros da família de Deus, como filhos amados de Deus, e de que nada no mundo pode nos separar do amor de Deus, do amor de Deus. Então, Romanos é uma pérola literária que o apóstolo Paulo escreveu, e que é um capítulo que você pode ler, reler, ler e reler, e ser abençoado, 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 e entender que Deus nos ama e que somos inteiramente cuidados por Ele, mesmo nesse mundo perverso que nós vivemos. Amém? O que é que estava acontecendo aqui? Paulo estava vindo desde o capítulo 1, escrevendo sobre a lei, escrevendo sobre o pecado, escrevendo sobre que não há justo na terra, que ninguém procura Deus, e ele vai evoluindo seu argumento. Quando chega no capítulo 7, ele fala de como a lei pode ser um peso na nossa vida, quando nós não compreendemos que a lei expressa o caráter de Deus, e nós queremos cumprir a lei para nos achegarmos a Deus, e isso cria em nós um desespero e aquele peso terrível nas costas, que nós nunca estamos satisfeitos em Deus, porque nós não conseguimos compreender a sua graça. Não sei quem assistiu aqui um filme maravilhoso, um livro, chegou numa época que foi o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, escrito por John Bunyan no século XVI, um pastor inglês que foi preso, um livro chamado O Peregrino. Tem até um filme, você pode assistir o filme, que o peregrino está indo para a cidade celestial com um fardo nas costas, e quando ele encontra a cruz de Cristo, aquele fardo cai. Romanos capítulo 7 é justamente aquela visão. Paulo diz, olha, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Essa crise no nosso interior, esse desespero, num versículo 24, Paulo diz assim, veja comigo, Romanos 7, 24, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo está dizendo assim, ele vem falando sobre como a lei nos confronta, como a lei nos põe na parede, como a lei nos derruba, porque na verdade a lei expressa esse caráter de Deus, mas mostra também quem nós somos, e muitas vezes nós queremos chegar a Deus através dela, através de cumprir regras, de cumprir lei, de cumprir ritos, e muitas vezes o que acontece é o que aconteceu com a nossa querida Larissa. Ela olha para Deus com medo, nunca vou conseguir chegar a Deus, nunca vou chegar perto dele, porque o peso é muito grande que se coloca sobre nós. Eu cresci em igrejas aprendendo desse jeito. Pessoas amáveis que aprenderam errado e que ensinaram errado, e eu ensinei errado há muito tempo, e muitas vezes eu vivi com um peso nas costas que eu não podia carregar. Até eu compreender o que é a graça de Deus, o que é o amor imensurável de Deus, o que é a segurança eterna de Deus, o que é a maravilhosa graça de Deus. Paulo está dizendo assim, miserável homem que sou. Quem vai me libertar disso? E aí no verso 25 ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E ele começa o verso 8, muito conhecido por vocês, tem até música. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que coisa linda. A lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e de morte. Muitas pessoas que eu converso vivem numa crise de ambiguidade. Vivem numa crise
de pessoas que se acham abandonadas, esquecidas, deixadas de lado por Deus, talvez por causa da sua própria história de vida, que foram deixadas pelos pais, ou abandonadas, ou abusadas, e vivem numa crise de insegurança, sem ter um pai, sem ter um Deus, sem ter o Senhor, mesmo dentro da igreja. Mesmo dizendo que já tomaram a decisão por Cristo, mesmo tendo convicção ou dizendo que já se encontraram com o Senhor, mas vivem nessa angústia terrível de dizer, de compreenderem de que são filhos. E aí Paulo, ele rasga o coração, dizendo como é essa dor no coração do homem: desventurado o homem que sou, quem me livrará da desgraça, do peso terrível dessa morte, dessa vida miserável de ambiguidade, dessa crise de que eu sou do Senhor, mas eu continuo sendo pecador, dessa crise de que eu sou filho de Deus, mas me comporto como um bastardo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou mudar a minha vida nessa realidade? O que é que vai acontecer? Paulo começa a discorrer nessa pérola da Bíblia, no capítulo 8, sobre essa segurança que nos traz conforto. Talvez seja o que você precisa ouvir hoje, uma palavra de segurança e de conforto. Veja comigo o que aqui Paulo diz no verso 15. Talvez você se encontre nessas crises. Satanás, ele tem uma habilidade gigantesca de fazer com que nós supervalorizemos os nossos erros, e nos sintamos indignos da graça de Deus. Aí Paulo diz no verso 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como quê? Filhos. Por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito, está maiúsculo na sua Bíblia? O Espírito, grave na sua Bíblia esse texto, para que você nunca mais esqueça. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito minúsculo, que somos o quê? Filhos. E muitas vezes vivemos nessa crise de ambiguidade, de identidade, como um pêndulo da piedade. Nessa crise que talvez eu e você aprendeu: olha, cara, você está em pecado, você vai para o inferno. Não, você está dentro da igreja, você vai para o céu. Eu fiquei maravilhado com um jeito engraçado de que a Geilza evangelizava Chiquinho. Eu sou contra esse método evangelístico, mas é interessante. É mais aquele método do medo mesmo. Ela dizia: Chiquinho, quando eu for para o céu, eu vou dar tchau para você assim. Você vai estar no inferno e eu dando tchau para você. Eu vou para o céu. Ela queria salvar o marido de qualquer jeito e usou uma teologia errada. Aí Chiquinho deu um testemunho maravilhoso hoje. Mas teve um dia, eu venho para a igreja há quase 10 anos. Mesmo eu, às vezes, na impaciência da minha amada esposa, querendo que eu me convertesse, ela não entendia que quem converte é o Espírito Santo de Deus. Ela fazia essa teologia do medo, mas era na boa intenção. Mas teve um dia que a graça de Jesus me alcançou, que a graça irresistível de Jesus me chamou e eu não consegui resistir. Eu me rendi ao Senhor e hoje eu estou aqui testemunhando que eu vou descer as águas, que eu sou uma nova criatura, porque o Espírito me convenceu e me adotou numa família e eu sou filho. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito nos adotou como filhos e nos coloca para chamar Deus de paizinho. O mesmo Paulo que diz: desventurado o homem que sou, eu não mereço nada, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu erro pra caramba. Paulo agora está dizendo assim: eu tenho tanta intimidade com Deus, baseada na sua palavra, Ele me dá uma liberdade tão grande que eu posso chamá-lo de paizinho. Porque o Espírito dele testifica com o meu Espírito que eu sou filho, e eu posso dizer: Abba, Pai, paizinho. Intimidade, relacionamento de pessoas que se conhecem, pessoas que se amam.
E muitas vezes, por causa da força da lei, da força da religiosidade, da força dos ritos que temos que cumprir, das forças de regras que, na verdade, muitas foram criadas por homens para nos aprisionar, nós não nos sentimos dignos da graça de Deus, nem muito menos de chamar Deus de Pai. A Bíblia está dizendo, você pode chamar Deus de Pai. Talvez você foi abandonado pelo seu pai no mundo, mas o Pai do céu que te vê como filho. Você tem um pai, você tem uma família, você tem um Senhor e você tem um Deus. E você tem um Espírito que lhe constrange a ter intimidade com esse Pai. Muitas pessoas sofrem por causa de uma relação distorcida com o Pai da terra. Mas o Pai do céu nunca te abandonou. Ele te dá segurança. É uma dádiva dele. Você pode louvar a Deus por isso. Você pode cantar a Deus por isso. Você pode gritar a plenos pulmões: Senhor, muito obrigado por essa segurança. Muito obrigado porque eu estou seguro nas tuas mãos. Tem aquele hino maravilhoso de Fanny e Johnny Crosby. Crosby era cega desde nascença. Escreveu mais de 2.000 hinos. Um mais lindo do que o outro que nós cantamos. A igreja cristã no mundo canta as músicas dessa mulher. E uma das músicas dela é interessante, que ela diz, ela tinha tanta convicção da fé em Cristo. Ela tinha tanta convicção da segurança da salvação. Tanta convicção da segurança eterna, que ela dizia assim: eu não vejo nada, mas da única vez que eu abrir meus olhos, que eu vou enxergar alguma coisa, a primeira coisa que eu enxergar vai ser o meu Salvador. Nós precisamos ter essa convicção. E ela escreveu um dos hinos mais lindos que nós cantamos. E aí vocês vão me ajudar. Vou cantar de novo hoje, viu, Léo? Léo está feliz ali, olha a cara dele. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Está muito alto, né? Tem que baixar o tom. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma. Canta, minha alma. Solta a voz. Rende-lhe sempre. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos dessa graça de Deus. Canta, minha alma. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que coisa linda, gente. Uma pessoa que nasceu cega, que tinha esperança de que quando abrisse os olhos, a primeira imagem dela seria do Senhor Jesus. E escreve uma música tão linda que até hoje nós cantamos, por causa da confiança e da segurança que essa mulher tinha. Porque nós temos tanta fragilidade e temos tanta desconfiança do Deus que nós dissemos que cremos. E por falar em segurança, por falar dessa segurança eterna, olhando para o texto, eu queria que você voltasse lá para o verso 26. Eu queria tirar 3 lições rápidas daqui desse texto. O que é estar seguro em Deus? O que é essa segurança, pastor, que é uma dádiva de Deus? Estar seguro em Deus é saber que temos um intercessor em nós e por nós.
Nós temos um intercessor, nós temos um advogado, nós temos alguém que defende nossas causas. Tem um pastor chamado John Murrow, que ele disse o seguinte: é tão espetacular essa ideia de intercessão, que nos templos celestiais, diante do Senhor, nós temos o Senhor Jesus como nosso intercessor e advogado. Mas dentro de nós temos um intercessor chamado Espírito Santo. Então nós devemos vibrar com a segurança de que temos dois grandes intercessores que fazem parte da Trindade, e os dois intercedem por nós diante do Senhor Deus. Que coisa linda! Veja o verso 26, o que é que nós lemos? Como Paulo constrói seu pensamento. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nosso quê? Fraqueza. E aqui tem 3 lições sobre a intercessão do Espírito. Primeiro, o Espírito se compadece de nós. Essa ideia aqui é de uma visão de um médico, de um enfermeiro. O Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Como um médico que se preocupa com o paciente que receita o remédio, o enfermeiro vai lá e executa aquele serviço. Ele assiste, ele se preocupa, ele está lá conosco, ele está olhando para a nossa causa. Mesmo que a nossa causa seja a mais inimaginável de saída. Mesmo que a nossa causa seja aquela que nós achamos que nunca vamos sair daquela crise, daquela lágrima, daquele choro, daquela dor, o Espírito Santo está nos assistindo nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas lágrimas, nos nossos choros. Deus está lá com nós através da assistência do Espírito Santo de Deus. Ele nos assiste. Talvez você se sinta sozinho. Um enfermeiro chamado Espírito Santo está lá com você. Você não está sozinho. Essa segurança você pode afirmar a qualquer hoste do inferno que venha querer lhe entristecer, que você está seguro. Porque o Espírito Santo assiste você em sua fraqueza, me assiste. Outra lição aqui do Espírito. O Espírito intercede por nós com discernimento. Porque no verso 26 ainda diz assim: pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu fico tentando imaginar a cena de nós orando, a gente orando assim. Nós não sabemos orar, a Bíblia já diz que nós não sabemos orar. Tiago já diz isso. Nós pedimos mal, nós não sabemos orar como convém. Eu acho que Deus pega um pacote assim nas nossas orações. Eu não sei o que é que Ele faz. Porque se fosse olhar, quantos por cento da nossa oração realmente é saudável? Mas nós temos um intercessor tão maravilhoso que pega as nossas orações e leva ao trono da graça de Deus como cheiro suave. Que leva ao trono da graça de Deus como petição, como gratidão de alguém que está precisando da intimidade com o Senhor. Eu não quero dizer aqui de forma alguma que Deus não se preocupa com a sua oração, que Deus não ouve sua oração, não é isso. Pelo contrário, Deus ouve, Deus escuta, Deus atende. Às vezes Ele não atende, graças a Deus, que se fosse atender todas as nossas orações, imagine o prejuízo que ia ter no mundo, né? Pelo aquele vizinho que a gente ora. Se Deus fosse matar todas as pessoas que a gente ora para morrer, ou você não corou assim? Só o pastor que ora é pecador aqui? Só eu? Rapaz, essa igreja aqui, acho que deve ser arrebatada, viu, Mateus? Só tem eu de pecador miserável aqui, viu, Marcos? Ninguém aqui ora, não, por maldade, não, é? Só tem... Então, assim, às vezes é assim, às vezes a gente ora ruim mesmo, a gente é ruim mesmo, irmão. Se Deus fosse ouvir todas as nossas orações, fosse atender, ouvir, Ele ouve, se fosse atender, mas nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo leva para Deus. Deus ouve sua oração, Deus escuta, Deus atende, graças a Ele que nós estamos aqui hoje. Graças a Ele que a sua família está bem. Graças a Ele que você tem orado na hora da tribulação, tem buscado mais Ele na hora da angústia. Graças a Ele. E graças a Ele, Ele mesmo, através do seu Espírito, escuta as suas orações.
e leva para Ele, para que Ele possa atendê-la, para que Ele venha olhar realmente o que é necessidade. E o verso 27 diz assim: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? De Deus, não a minha vontade. O Espírito intercede com discernimento, o Espírito intercede por nós com sensibilidade. Nós não sabemos orar como convém. Jesus no Getsêmani, Jesus orou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Eu fico olhando, queridos, para muitas de nossas orações e olhando, criticando mais as minhas mesmo. E quantas vezes nós somos egoístas demais em nossas orações, mesquinhos demais em nossas orações. E louvado seja Deus porque nós temos um intercessor amado no céu e em nossas vidas chamado Espírito Santo, para corrigir como nós oramos. Mas esse Espírito nos dá segurança de que essa segurança chega no endereço certo. A sua oração chega no endereço certo. Amém? Então continue orando, não desista de orar. Segunda lição que eu queria trazer para a sua vida: como isso afeta a nossa vida. Alguns estudiosos dizem que o versículo 28 de Romanos 8 poderia ser chamado do travesseiro do crente. E eu concordo com isso. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos, a ideia é de que eu já experimentei, eu conheço esse Deus, eu tenho convicção do que Ele é e do que Ele faz, do que Ele pode fazer. Sabemos está relacionado à certeza, a crer no caráter de Deus. Alguém já disse: o que é fé? Fé é crer no caráter de Deus. O autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, está dizendo: sabemos que Deus, eu conheço esse Deus. Estar seguro em Deus é saber que tudo está no controle de Deus. Nada acontece por acaso. Tem uma teologia que surgiu no mundo todo, que ganhou força, na verdade ela tem mais de 40 anos, mas ganhou força depois daquela situação lá na Ásia, dos tsunamis. E é uma teologia chamada teísmo aberto, que prega que Deus foi pego de surpresa nos tsunamis da África, porque Deus ele não é onisciente. E não sendo onisciente, ele não poderia saber do tsunami, então ele não poderia impedir. E se ele não impediu, os cabas são inteligentes, viu? Para derrubar mesmo qualquer um. E se Deus não impediu o tsunami, sendo onisciente, é porque ele não tem poder, então ele não é onipotente. Deu para entender o que eu falei? Então, o que é que essa turma diz? Deus não é onipotente, Deus não é onisciente, numa pancada só. Deus foi pego de surpresa. Deus não sabe o que está acontecendo. E Paulo está dizendo que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outras versões dizem assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Todas as coisas cooperam, Deus está no controle. Deus não perdeu o rumo da história. Deus não é aquele relojoeiro que diz a filosofia que deu corda no mundo e deu as costas para o mundo. Deus não joga dados da sorte. Deus é o Rei do universo, o Senhor dos céus e da terra. Deus está no controle. E é esse Deus que diz para mim e para você que nós podemos chamá-los de Paizinho. E de que nós somos co-herdeiros com Cristo, e de que nós fazemos parte de uma família, e que nós estamos seguros na mão dEle. Tem outra música linda, que diz assim:
É assim. Eu, o Senhor meu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela a tua mão direita, e ó, te digo, não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, estou contigo. Não te assombres, por quê? Porque eu sou teu Deus. Amém? Não te assombres, porque o Senhor te sustenta com a sua mão direita. Você não foi abandonado, você não foi esquecido, você não está sozinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ninguém gosta de sofrer. Eu também não gosto. Você não gosta de sofrer, pastor? Para mim, esse cara precisa ganhar o prêmio de mentirinha. Ninguém gosta de sofrer. Mas todo sofrimento, Deus usa para o nosso crescimento. Todo sofrimento, Deus usa para a expansão do Evangelho. Todo sofrimento, Deus usa para abençoar a vida de outras pessoas. Por mais incrível que pareça, eu costumo dizer aqui para a igreja o seguinte: não precisa fazer sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. Não existe vida cristã sem sacrifício. Não existe vida cristã sem sofrimento. Não existe vida cristã no altar de Deus sem lutas, sem lágrimas, sem choros. Uma jovem orando pelo seu pai. Essa jovem gostava de fazer tapetes no seu tear. E o pastor foi aconselhá-la. O pai dela faleceu. E ela chorando, dizendo: pastor, há muito tempo que eu orava por papai e eu pensava que Deus ia fazer alguma coisa, Deus não fez. Eu estou muito triste, estou muito decepcionada. Parece que Deus não ouve minhas orações, parece que Deus não entende meu sofrimento. A vida é muito ruim para mim. E ela sofrendo muito, e o pastor olhando para ela, e ela quase terminando o tapete no tear. E o pastor disse: que tapete horroroso. Eu não tinha coragem que esse homem teve numa situação dessa. E ela: pastor, como é que o senhor diz que meu tapete é horroroso? O senhor está olhando ele pelo lado errado. Olhe pelo lado certo. E ela vira o tapete, e o tapete é lindo. E ela entende o que ela falou. Estão entendendo? Você está enxergando pelo lado errado. Tem uma música de Estênio Márcio, que na verdade é uma poesia. O nome da música é Tapeceiro. Eu lembrei dessa história, eu lembrei da música. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios sem perder o fio. E aí ele continua na música, diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Tem dias que a nossa vida está nublada e triste. Tem dia que está cheio de cores de alegria. E aí ele continua: se você olha ao avesso, como o pastor olhou, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amém, gente? Jesus é como um tapeceiro. A nossa vida é como um tapete que a gente olha por um lado e a gente enxerga tudo troncho. E por outro lado, Deus está no controle e está tudo belo. O problema é o que eu falei semana passada: muitas vezes nós precisamos colocar os óculos da águia para ter intimidade mais com Deus e compreender ações de Deus na nossa vida, para o nosso crescimento. Interessante que o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo que escreve esse livro, ele foi perseguido,
foi torturado, foi preso, foi chamado de tagarela, foi chamado de impostor, foi acusado injustamente, foi picado por serpentes, foi açoitado, foi escorraçado, abandonado, lançado ao cárcere. Paulo foi questionado, humilhado, perseguido por demônios. No entanto, Paulo tinha convicção de que tudo quanto passou era propósito eterno de Deus, para a glória de Deus. Esse Paulo que queria ir para Roma, que escreveu uma carta para os romanos que nós lemos aqui, ele queria ser missionário em Roma. Mas ele chegou em Roma, sabe como? Preso. Ele não chegou em Roma como missionário, ele chegou preso. Um dos seus biógrafos diz assim que quando o apóstolo Paulo chegou a Roma, não foi Paulo que chegou a Roma, foi o próprio evangelho que chegou em Roma. Lá em Filipenses, preso em Roma, olha o que ele escreve: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As cadeias de Paulo expandiram o evangelho. A guarda pretoriana era a tropa de elite de César. Fosse no Brasil, traduzindo, seria os fuzileiros navais que cuidavam de Paulo. E Paulo era aquele evangelista, sabe, que ele era chato. Cara, tu tem que tomar uma decisão, cara. Tu tem que entregar a tua vida a Jesus, sabe? A decisão que tu tem que tomar é essa, e tem que ser logo. É urgente. Tu tem que se decidir. E você imagina a guarda pretoriana, aqueles caras de 2 metros de altura, cuidando de Paulo, e Paulo todo dia pregando o evangelho, e a guarda pretoriana se converteu a Jesus Cristo. Os da casa de César entregaram a vida a Jesus Cristo. Os comandantes, governadores, começou o evangelho a se expandir. Um homem estava preso. Ele poderia estar dizendo: Deus me ama. Ele poderia estar dizendo isso. Ele poderia estar cantando aquela música: ninguém me ama, ninguém me quer. Não é isso? Dolores Duran. Ou poderia estar cantando aquela: ó vidas. Quem assistiu essa? Ó céus. Não tem... Como era o nome desse boneco que dizia isso? Eu não lembro o nome dele. Me ajudem aí, a turma da minha idade. Ó vidas, quem é? Só tem eu aqui das antigas, ninguém assistiu isso não. Eu não lembro o nome do boneco que dizia isso. Ó vidas, é assim: ó vidas, ó céus. Não era assim? Antes tu lembra, antes. Não foge não, tu lembra dessa. Toda do meu time. Então, Paulo poderia estar dizendo isso, gente? Poderia? Ele disse: toda tribulação que tem acontecido na minha vida tem contribuído para o progresso do evangelho, porque eu sei, eu experimentei Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos ter essa convicção, queridos, de que temos segurança eterna em Deus, e em qualquer lugar que nós estivermos, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Em qualquer tribulação que nós estivermos, Deus está conosco, não estamos sozinhos. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa de lado, Ele não nos joga no ralo da coisificação da vida, Ele não nos joga no ralo da inconstância da vida. Tudo tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para fechar, eu quero lembrar para vocês de como Paulo termina esse texto. Vocês conhecem esse texto e já foi escrito música e já abençoou tantas vidas a partir do versículo 31. A partir do verso 31 diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo começa no versículo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará da desgraça dessa morte, do peso das regras da lei, do peso de não me sentir filho, do peso de me sentir indigno, do peso de que eu sou o mais miserável dos homens. E Satanás é perito em pegar o nosso pecado e que nós supervalorizamos o nosso pecado e nos afastamos de Deus. Nós supervalorizamos o nosso sofrimento e nos afastamos de Deus. E Paulo diz: olha Deus, isso para mim é uma crise no meu coração terrível. Como me manter firme, constante na fé desse jeito? Aí Paulo termina o capítulo 8 dizendo que somos mais que vencedores e nada nos separar do amor de Cristo. E que estamos seguros que essa segurança é uma dádiva de Deus. Mesmo o mais miserável que está aqui presente, o mais pecador que está aqui presente, a começar em mim, saia daqui com a convicção de que se Cristo entrou na sua vida, você é filho, você tem uma família, você tem um pai, você tem um intercessor e você é segurado na mão direita de Deus. Você está seguro. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar essa música, Escudo e Proteção. Mas você talvez depositou sua confiança em algumas coisas. Você depositou sua confiança no dinheiro. Você depositou sua segurança na sua profissão. Depositou sua segurança nos seus bens, na sua conta bancária, no seu trabalho, na sua empresa. Você depositou sua confiança em pessoas. Talvez você depositou sua confiança em vários semideuses que tem por aí. Quero dizer para você que todos eles, que já morreram, alguns, você encontra os túmulos. Mas aquele que você deve depositar sua confiança, Jesus de Nazaré, ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia o túmulo foi aberto e ele não se encontra lá. Ele está vivo, ele reina para sempre, para dizer a você que ele é a sua segurança, que nele você está seguro, que a segurança é uma dádiva dele, que nele você pode confiar. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e queria entregar a sua confiança, sua segurança nas mãos do Senhor? Queria que você levantasse sua mão, eu queria orar por você. Alguém que quer depositar a sua segurança, sua confiança em Deus. Tem alguém nessa noite? Alguém que quer colocar diante do Senhor sua vida? Tem alguém? Levante sua mão, por favor. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pelas vidas aqui que compreendem tudo que foi falado e que colocam diante do Senhor as suas angústias, as suas dores, as suas frustrações, seus medos, e que colocam diante do Senhor toda a sua segurança. Que segurança sou de Jesus. Uns confiam em carros, outros na própria força, mas nós confiamos num Deus vivo e verdadeiro, que nunca vai falhar. Que nós somos falhos, mas Ele não é falho. Que nós erramos, mas Ele não erra. Que nós
sofremos, mas Ele está do nosso lado no sofrimento. Nós somos sustentados por sua mão direita. A mão direita desse nosso Senhor, a destra fiel, nos guia, nos conduz, nada foge ao seu controle. Ele domina todas as coisas, tudo está debaixo da sua vontade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado por essas vidas, ó Pai. Cada um que está aqui nessa noite. Muitos aqui experimentaram sofrimentos, ou estão experimentando. Muitos aqui já derramaram lágrimas demais. E talvez em alguns momentos desconfiaram do teu cuidado. Desconfiaram de que o Senhor eram os seus escudos. Desconfiaram de que eram segurados eternamente pelo Senhor. Mas o Senhor é aquele que tem promovido libertação. O Senhor é aquele que tem promovido cuidado. O Senhor é aquele que tem resgatado cada um de nós de vales sombrios e terríveis. E tem nos colocado nos teus braços. E tem dito: filho meu, vem para aqui. Eu quero te consolar. E o Senhor nos convida a te chamar de paizinho. Nós temos um Pai. Nós temos um Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque a segurança é uma dádiva tua. Abençoa a tua igreja. Nos dá uma semana cheia da tua paz. Nos dá uma semana cheia do teu cuidado. E na segurança do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga assim para ele: você está seguro.